que é o autismo? Será que são pessoas que vão se tornar grandes pintores, compositores, gênios da matemática, bons químicos, ou até encontrar a cura para o câncer? Se calhar, pode ser que sim. Mas calma, é menos complexo do que se parece. Vamos falar de autismo? Vem comigo. Oi, oi, meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Karina. Eu venho aqui sempre que possível, às vezes 1, 2 vezes por semana, pra tá trazendo conteúdos pra vocês sobre assuntos variados e de uma forma descomplicada, pra fácil entendimento, e às vezes trazer uma resposta, um desabafo de forma mais simples, para que todo mundo consiga entender e sair daqui se sentindo um pouco mais acolhido e encontrando a resposta que procura. Hoje eu vou falar de uma forma bem prática e bem objetiva o que é o tão temido e ao mesmo tempo tão famoso TEA, que é o transtorno do espectro autista, de uma forma bem objetiva, para desmistificar algumas coisas e mostrar para vocês que não é o elefante branco que parece, tá? É desafiador, é preocupante, dá um pouco de medo, mas há uma solução, há respostas, tem jeito. E eu não tô sozinha, você não tá sozinha, existe toda uma equipe de profissionais que consegue nos auxiliar, e eu também tô aqui para dar minha experiência, mostrar para vocês que é possível fazer, que é possível encontrar a solução, e não é o monstro que às vezes a gente pensa que é quando escuta o diagnóstico de que tem um filho autista e a gente não tem a menor ideia de por onde começar. Então, para simplificar, o que é o autismo? Não adianta eu falar para vocês sobre sintomas, sobre o que fazer, sobre o que profissional procurar, se eu não explicar o que é. E de uma forma bem prática e bem clara. O autismo, ele é o transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Ele pode ocasionar, ele pode ser um fator predominante, pode ser a idade da mãe que gestou essa criança, pode ser algum fator genético dos pais, ou pode ser também alguma complicação durante a gestação e que acarretou esse transtorno. A grosso modo, o que ele traz? Uma criança ou um jovem autista, ele tem algumas questões de ordem sensorial, questões de fala, de interação social. O autismo, ele interfere nesses pontos da vida, né? Então, às vezes são crianças que demoram um pouco mais para falar ou têm uma dificuldade maior de socialização na escola, no âmbito familiar. Tem uma forma, às vezes, diferente de executar algumas tarefas e algumas brincadeiras. E também pode ter, no caso da minha filha, que ela é autista e tem TDAH. Então, ela tem muita dificuldade de concentração, né? Não é correlacionado? Não, porque eu conheço autista que não tem déficit de atenção e tá tudo bem. Mas no caso da minha filha, ela tem, e isso interfere muito nas atividades com a gente em casa e nas atividades na escola, tá? E então, basicamente, eles têm, que isso é a maioria, a rigidez cognitiva, que é essa dificuldade com texturas. Às vezes, eles não conseguem interagir com texturas mais rígidas ou de um formato diferente, procuram sempre texturas mais lisas, eles têm causa ali algum desconforto quando eles vão manipular arroz, feijão, que eu tenho uma amiga, né, que não mexe, ela não manipula feijão, por exemplo. Tapete, aquele tapete antiderrapante do banheiro. A minha filha, por exemplo, não pisa naquele tipo de tapete porque causa esse tipo de desconforto. Eles nem sempre vão fazer tudo exatamente igual. Eles gostam de manter a regra, né? Fazer tudo passo a passo, tudo igualzinho, todos os dias para uma maior. Voltando, eles têm questões sensoriais que acabam sendo um pouco mais desafiadoras para o dia a dia dessas crianças. Mas, na prática, o autismo, ele não é contagioso, não
não tá errado, não é um defeito, não é um erro, simplesmente são pessoas que fazem as coisas de uma forma diferente porque o cérebro delas funciona de uma forma diferente, tá? Então, a execução de algumas tarefas não vai ser como a maioria das pessoas. Enquanto todo mundo trabalha, às vezes, como uma fábrica, né? Fazendo tudo em série, eles fazem de uma forma diferente. E tá tudo bem, não tá errado, só é diferente, ok? E isso é importante de ser falado e de ser respeitado, porque às vezes a gente fala bem assim, tá bom, meu filho é autista, então agora ele não é obrigado a seguir regra, ele não precisa fazer dever da escola, ele não precisa obedecer a professora, ele pode ser mal educado, e isso tá errado, tá? O autista, ele precisa ser corrigido da mesma forma que qualquer criança, ele precisa ter limites como qualquer criança, ele precisa ser estimulado a ter autonomia, fazer a sua própria higiene, ter senso de responsabilidade dentro, obviamente, da idade e da condição de cada uma dessas crianças. Porém, a gente não pode colocar uma criança autista numa caixinha e falar, pronto, agora ele não precisa fazer nada porque ele é autista, então o mundo é dele. Não, o mundo não é dele. Ele continua precisando seguir regras de boa conduta, de convivência, de comunicação como qualquer pessoa. Só que cada um respeitando aquilo que cada criança pode fazer, ok? E por que que a gente fala espectro? Porque tem o autista nível 1, 2 e 3 de suporte. Nível 1, eles são autônomos, eles conseguem falar, andar, fazer tudo, eles fazem tudo. Precisam de um apoio, mas não é um apoio tão intenso como nível 2 e nível 3, que às vezes são crianças que acabam sendo um pouco mais agressivas, tendo mais limitações e que demandam um cuidado maior, ok? E cada criança é uma criança. Nem sempre o autista vai ter TDAH, nem sempre o autista vai ter dificuldade de comunicação, nem sempre o autista vai ter questões com barulho. Tem algumas coisas que são muito parecidas, mas não são iguais. A gente precisa lembrar que são seres humanos diferentes, cabecinhas diferentes, e cada uma vai reagir de uma forma completamente diferente. A gente não pode padronizar isso daí. A minha filha, por exemplo, ela é autista nível 1 de suporte e ela é uma criança que ela tem ótima interação social, no sentido de ser amável, de ser afetuosa, de gostar de beijo, de abraço, de contato físico. Já conheço crianças autistas também de nível 1 de suporte que não gostam de contato físico e tá tudo bem, tá? A gente precisa entender até onde cada um pode ir e respeitar esse espaço comum, sempre trazendo essa criança para a realidade em que a gente vive, porque é o que eu sempre escuto e é o que eu sempre reproduzo. O seu filho, ele é especial para você, tá? Se ele é especial para você, o mundo continua funcionando independente do teu filho. E você precisa criar o seu filho de forma que ele olhe e fale assim, ok, eu vivo em uma comunidade, por mais que eu precise manter uma ordem para minha vida funcionar bem, mas eu estou num mundo cheio de pessoas. Então a gente precisa estimular as capacidades dos nossos filhos, estimular a independência dos nossos filhos, mais uma vez respeitando a limitação, a condição, a idade de cada uma dessas crianças, a vivência de cada uma dessas crianças e a individualidade de cada uma dessas crianças, tá bom? Qual profissional que pode te dar essa resposta, um laudo, um norte? Geralmente, psicólogos, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos na escola, né? No caso da minha filha, ela teve o laudo da psicóloga da escola e depois eu levei numa terapeuta da fala. Lá, ela fez toda a avaliação da minha filha, viu que ela precisava de uma medicação e falou que era necessário fazer terapia da fala e terapia ocupacional. Quanto antes o diagnóstico, melhor. Isso facilita no desenvolvimento dessa criança, na autonomia dessa criança, na relação dessa criança com outras pessoas. A minha filha, por exemplo, ela tem extrema dificuldade, tá tendo dificuldade, né, para aprender a ler, para reter as informações da escola.
porque a cabeça dela já tá lotada de informações e ela chega na escola, ela não consegue parar e focar apenas na professora e naquilo que tá sendo falado, porque ela observa o amigo, a professora, o que tá na cabeça dela, o gato, o cachorro, o periquito, então ela não consegue parar e ouvir aquela informação de forma clara e coerente. Então ela tá tendo essa dificuldade porque ela não para focar. Então, o tratamento dela vai ser para que ela consiga ter essa organização mental fora de casa. É como eu disse lá atrás, o seu filho ele é especial para você, mas o mundo continua seguindo. Então, a minha filha, ela precisa, assim como todas as outras crianças, elas precisam entender que dentro de casa a gente mantém uma rotina, de forma segura, de forma gradativa, para que fique fácil para elas. Mas o mundo não vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis para elas. A gente precisa ensinar e estimular os nossos filhos, e também essa é a importância das terapias, que eles conseguem fazer e eles precisam se organizar mentalmente para seguir fazendo todas as atividades normais. Mais uma vez, eu reforço aqui, o autista, ele tem inúmeras capacidades de fazer coisas incríveis, coisas assim, geniais, mas às vezes eles têm uma dificuldade de fazer coisas que são mais simples. E é isso que a gente precisa aprender a respeitar e acolher. Não tem tanta facilidade às vezes com o português, mas serão excelentes na matemática. Tem um pouco de dificuldade na matemática, mas terão assim grande desempenho em música. A gente precisa entender aquilo que o nosso filho tem maior facilidade para fazer, incentivar o que eles têm maior facilidade para fazer e ajudar naquilo que eles têm dificuldade, assim como qualquer outra criança, como qualquer outro ser humano que tem aí os desafios da vida, ok? Então, eu espero ter esclarecido para vocês o que é o autismo, desmistificar para vocês esse peso que colocam no autista. Nossa, meu filho é autista e agora acabou pra mim, acabou pra ele. Não é isso. É desafiador, é preocupante, é difícil, a gente chora, a gente se lamenta, a gente se descabela, mas é real, é possível, você não tá sozinha, eu não tô sozinha, e dá sim pra gente viver e passar pros nossos filhos que eles são capazes de viver plenamente, fazer coisas grandiosas, eles só precisam se organizar de uma forma diferente da organização das outras pessoas. Basicamente, o autismo é isso. É você ter amor, paciência, dedicação, encontrar ajuda, encontrar apoio, acolher e acolher o tempo, esperar o tempo dessa criança e desse adolescente. Então, eu espero ter conseguido te ajudar, trazendo essas informações de uma forma bem simples. No próximo vídeo eu vou falar 7 possíveis sinais e sintomas de que o seu filho seja autista em algum nível ou que ele tenha alguma outra questão de ordem psicológica que você talvez não tenha dado tanta atenção e que você precise procurar um profissional para trazer esse apoio, trazer esse acolhimento e essa ajuda para o teu filho. Então é muito importante que você acompanhe o próximo vídeo, os próximos vídeos aqui, que eu vou estar falando bastante sobre questões psicológicas para crianças, para adultos, fatores psicológicos que foram negligenciados na infância e que têm refletido nos adultos hoje. Então vai ter bastante coisa interessante, então eu espero ter te ajudado. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, curta, comenta, compartilha, segue e bora para mais. Beijo!